Amém. Abre sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 5. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar nesta noite, pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia. Nós oramos, pedimos que o Senhor coloque os Teus anjos dentro e fora deste lugar. Nós, como igreja agora, proibimos todo e qualquer tipo de manifestação dentro ou fora que venha atrapalhar, roubar, distorcer a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós levamos as nossas mentes cativas até Ti agora e pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor libere uma palavra sobre nós nesta noite, que o Senhor libere sobre nós o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, Hebreus 5, 11, desculpa. Tá? Antes de ler, eu quero comentar algo. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei com vocês sobre raízes, sobre crescimento, e naquele dia eu estava conversando com o irmão Robson, e em cima do que nós conversamos, o Senhor liberou uma palavra para o Johnny, e eu fui falar com o Johnny. Em seguida, terminei de conversar com o irmão Robson e fui falar com o Johnny. E eu falei para o Johnny a palavra que o Senhor tinha falado para ele. E eu vi que o Johnny não entendeu o que o Senhor estava falando com ele. E no outro dia eu falei com o Johnny de novo, era dia de intercessão. Daí eu falei com o Johnny de novo, e aí Johnny, você entendeu? Daí ele falou que não tinha entendido, daí eu tentei explicar o que o Senhor estava querendo falar com ele, e ele não entendeu a palavra que o Senhor tinha liberado para ele. E daí eu falei assim, eu vou fazer uma ministração em cima da palavra que o Senhor te deu. E é essa palavra que o Senhor deu para o Johnny, mas é uma palavra para a igreja. Amém? O versículo 11 diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O capítulo 6, a primeira parte do versículo 1, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Amém? Parece a comunidade Kairos. Eu não sei quem escreveu Hebreus, dizem que foi Paulo, mas ninguém sabe ao certo quem escreveu. Mas eu acho que ele estava escrevendo sobre a comunidade Kairos. Porque a gente fala, a gente ensina, a gente mostra o caminho, a gente fala o que tem que se fazer, e quando a gente acha que a gente já pode passar para o próximo passo, quando a gente acha que já pode passar para o próximo nível, daí a gente tem que falar de novo, tem que voltar e ensinar de novo, tem que mostrar o caminho de novo. Porque parece que alguns de nós ainda precisam de leite. A verdade é que muitos de nós, deveríamos estar num outro nível, num outro patamar. A gente já deveria estar com outras patentes, mas alguns de nós estamos estagnados. Nós deveríamos ter crescido e amadurecido muito mais do que nós crescemos e amadurecemos. Isso também. Alguns de nós cresce
mas num nível espantosamente muito lento. E outros está estagnado, parado, sem crescer, sem mudar o nível, sem mudar o patamar há muito tempo. Quando eu li esse texto, eu ainda estava pensando na última ministração, porque eu estava tentando explicar para o Johnny algumas coisas. Daí quando eu li, eu ainda estava pensando na minha última ministração sobre crescimento, sobre raízes e tal. E toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu lia esse texto, eu pensava no teor da mensagem. Eu pensava no que estava sendo ministrado, se era algo profundo, complexo, ou se era algo simples, se era algo, um conteúdo simples da palavra. O que seria o conteúdo mais complexo seria o alimento sólido e o conteúdo mais simples, o leite. E uma das coisas que eu falei naquele dia, que eu ministrei aqui, foi que nós precisamos estar enraizados no Senhor, receber a essência dEle, ser alimentado por Ele e estar fixados nele. E isso você só consegue de uma forma. Como e aonde você consegue isso? Alguém pode me responder? Com a Bíblia? Mais alguém? Sozinho, no seu lugar secreto. Sozinho, no seu lugar secreto. É onde você é alimentado por Deus. Onde você recebe a essência dEle. É onde você é fixado nele. Sozinho, no seu lugar secreto. Quando se fala de leite, fala de um alimento já processado, de um alimento já pronto, que normalmente você dá para a criança, menos em casa. Daí você dá o leite para a criança já pronto. A criança só toma e faz a digestão. Acabou. Quando se fala do alimento sólido, fala-se de algo que você tem que cortar, que você tem que processar, que você tem que cozinhar. Fala de algo que você tem que mastigar. Fala de algo que você tem que fazer a digestão também. Então é algo que dá trabalho para fazer. É esse o processo que nós precisamos passar em relação à palavra de Deus. Nós precisamos passar por todo esse processo. Nós precisamos processar a palavra de Deus. Onde? Sozinho, no nosso lugar secreto. É esse o segredo. A gente precisa estar sozinho no nosso lugar secreto. Você precisa começar a ter as suas experiências, você precisa começar a ouvir Deus falando sobre você, ouvir Deus falando sobre o seu futuro. E aí, você começa a entender algumas coisas. Quando Deus começa a falar com você, quando você começa a ouvir Deus, você começa a entender algumas coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que a terra era sem forma e vazia. Era caos e... esqueci a outra palavra. Alguém me ajuda. Caos e desordem. No princípio, tudo era sem forma e vazio. A palavra, na verdade, era um caos e era tudo desorganizado. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E aí, o Senhor liberou uma palavra em direção ao Espírito. E o Espírito Santo começou a trazer forma a todas as coisas. Quando o Senhor libera uma palavra sobre você, aí você começa a entender a direção de Deus. Quando você tem sua própria experiência com Deus,
você começa a ouvir Deus, você aprende algo muito importante. No reino de Deus, ouvir é mais importante do que ver. Ouvir é mais importante do que ver. Muitas vezes o Senhor está te falando algo, mas você está vendo algo completamente diferente daquilo que o Senhor está te falando. Ou não? Quem nunca passou por isso aqui, levanta a mão. Ninguém. Isso é muito comum. É muito comum o Senhor liberar uma palavra sobre você, liberar uma palavra em relação a alguma situação, mas o que você está vendo é completamente diferente daquilo que o Senhor está falando para você. Abre aí Ezequiel 37. Ezequiel 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: o soberano Senhor, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, vem desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei você de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? O que ele estava vendo? Ossos secos, morte. Mas o Senhor disse para ele: profetiza de acordo com o que você está ouvindo. Profetiza de acordo com o que você está ouvindo. A construção de uma visão, a construção de um ministério é a partir daquilo que você ouve no seu lugar secreto. É a partir
a construção de qualquer coisa em relação à sua vida, à sua família, o seu ministério, a sua igreja, a visão que o Senhor te deu é a partir daquilo que você ouviu no seu lugar secreto. Tudo o que Deus fala, se faz. É isso, Johnny. Tudo o que Deus fala, se faz. Essa era a palavra para o Johnny. Deus não comunica. Ele cria. Deus não comunica. Ele cria. Quando Deus fala algo sobre você, quando Deus fala algo sobre o seu futuro, Ele, na verdade, está criando algo. Porque tudo o que Deus fala, se faz. Amém? Quando Deus fala algo sobre o seu futuro deixa de ser tempo para ser lugar. Quando Deus fala algo sobre o seu futuro deixa de ser tempo para ser lugar. Porque tudo que Ele fala, se faz. Quando Deus fala algo sobre o seu futuro, na verdade Ele está te tirando de um tempo para um tempo de criação. Porque Ele falou algo e Ele criou algo em cima daquilo que Ele te falou. Porque Deus libera uma palavra e o seu futuro se torna um lugar. Guarde isso. O seu futuro se torna um lugar quando Deus fala algo sobre ele. Se você tem uma palavra do Senhor, você tem tudo. Porque você tem uma palavra do Senhor. Amém? Quando você estiver na presença do Senhor e você tiver uma experiência real e genuína com Ele ali, não saia só com isso. Saia de lá carregando uma palavra sobre o seu futuro. Não saia de lá apenas com uma experiência, mas carregue uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Se Deus falou algo sobre você, se Deus falou algo sobre o seu futuro, Ele criou um lugar e o seu futuro deixou de ser tempo. E a obediência é o sinal para receber a próxima palavra. A obediência é o sinal para receber a próxima palavra. Respeite, honre, ame a palavra que o Senhor te deu hoje. E Deus vai liberar a próxima palavra. Amém? A palavra do Senhor é um degrau para a próxima. O Senhor, Ele é processual. Ele é gradativo. Então, o Senhor nunca vai de uma vez. Ele nunca vai liberar tudo de uma vez. Porque Ele te conhece. Ele nunca vai liberar tudo de uma vez. É gradativo. Que nem a palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o quê? É a tua palavra. O Senhor te mostra o próximo passo. Ele vai te mostrando o próximo passo. Ele pode ter te mostrado o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Mas existe um processo para você chegar até lá. Você precisa passar por esse processo. Você precisa passar por todas as dificuldades. Você precisa crer no Senhor. Você precisa confiar nele. Você precisa pegar na mão dele e andar junto com ele. Você precisa reconhecer e obedecer a palavra de Deus hoje, para que Ele libere a próxima. Você precisa caminhar sobre a palavra do Senhor. Você precisa caminhar hoje, dar passos de fé em cima daquilo que o Senhor te deu. Você tem uma palavra do Senhor? Você tem tudo. Você não precisa de mais nada, porque tudo que o Senhor fala,
se faz. Amém? Ame as últimas palavras do Senhor, porque elas não foram as últimas, foram as primeiras. Guarde no seu coração, obedeça o que o Senhor te falou. Nós ouvimos algo muito interessante ontem. Quando o Senhor te manda fazer algo, você simplesmente obedece. A vida do adorador, ele está falando sobre adoração, e ele diz para a gente que Abraão não questionou, não murmurou. Ele prontamente pegou o filho dele e obedeceu. O Senhor falou com ele de noite e pela manhã, ou de madrugada, dependendo da tradução, como ele disse. Ele pegou o filho dele e obedeceu aquilo que o Senhor estava falando para ele. E eu não tenho como não falar, porque o meu coração se enche. Não tem como falar quando ele fala de fé. Ele cria no Senhor. Ele confiava no Senhor. E é por isso a gente ouviu ontem, tá? É por isso que ele é o pai da fé. É a partir de Abraão. Como ele disse ontem, se a fé é um grão de mostarda, Abraão tinha uma plantação inteira. Porque o jeito como ele cria, o jeito como o apóstolo Davi Alves nos mostrou a fé de Abraão ontem, me deixou impactado assim, que eu falo assim, eu quero essa fé, eu preciso crer assim. E eu, sinceramente, eu não sei se eu creio assim. A palavra do Senhor diz que ele pegou o filho dele, caminhou, levou a lenha, levou o fogo, levou a faca. Em determinado lugar ele falou para os servos dele, esperem aqui, que nós vamos adorar ao Senhor. E voltamos. O único que sabia da palavra do Senhor era Abraão. O único que sabia era Abraão. E ele, em determinado momento, Isaac olhou para Abraão e falou assim, pai, vou falar igual o Davi Alves ontem. O bicho pegou para mim, né? Porque a gente tem a lenha, a gente tem o fogo, a gente tem uma faca aqui, mas a gente não tem o cordeiro para fazer o sacrifício. Daí Abraão falou para ele assim, Deus proverá. A palavra que o Senhor tinha falado para Abraão era, vá e ofereça o seu filho em sacrifício. O que ele tinha que fazer era matar o filho dele, esquartejar o filho dele e queimar o filho dele. Era isso que ele tinha que fazer. Mas ele, em Hebreus, diz que ele confiava num Deus que ressuscitava os mortos. Mas não era um morto do coração ter parado e ele está caído ali. Era um morto com uma facada no pescoço, esquartejado e queimado. Ele cria que dali o Senhor traria vida novamente a Isaac. Ele cria que o Senhor poderia trazer de volta. Ele recebeu uma palavra do Senhor. Ele recebeu e obedeceu. Ele sabia que era a partir de Isaac que as promessas que o Senhor tinha feito para ele iriam se cumprir. A partir de Isaac, que o próprio Senhor tinha mandado matar, tinha mandado oferecer a ele como sacrifício. Na verdade, o que o Senhor queria não era Isaac, era o coração de Abraão. Foi isso que nós ouvimos. Até calhou aqui de encaixar um pouco aqui, porque Abraão recebeu uma palavra muito antes de ser provado por Deus. Ele recebeu uma palavra de Deus, que ele seria pai de multidões. Ele recebeu essa palavra, e ele sabia que era através de Isaac
que essa palavra seria cumprida. E a palavra foi cumprida. Ele confiava no Senhor. É isso que nós precisamos. Confiar no Senhor. Confiar nas palavras que o Senhor lançou sobre nós. As palavras que o Senhor falou sobre o nosso futuro, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre seja lá o que for. Confie, honre, ame, obedeça a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. Honrar, confiar, amar e obedecer a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para você nesta noite. Busque não só uma experiência, e sim, busque a experiência real e genuína, mas saia de lá com uma palavra do Senhor, carregando uma palavra do Senhor sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família. Carregue uma palavra do Senhor. Obedeça, honre, ame, suba o degrau e Ele vai te dar a próxima palavra, o próximo passo. Amém? Coloque-se de pé. Tudo que Deus faz, aliás, tudo que Deus fala, se faz. Deus não comunica. Deus cria. Em Amós diz que nada que o Senhor vai fazer, absolutamente nada do que o Senhor vai fazer, Ele comunica sempre os profetas. Então o Senhor sempre vai te falar algo. O Senhor vai te falar sobre o futuro da igreja. O Senhor vai te falar sobre o seu futuro. O Senhor vai te falar sobre o futuro da nação. E nós temos que estar preparados para carregar, para honrar, para amar essa palavra, para obedecer essa palavra. Amém? Carregue essa palavra. Toda vez que o Senhor fala alguma coisa, na verdade Ele está criando alguma coisa. Amém? Toda vez que o Senhor fala, Ele está criando. Quando o Senhor fala do seu futuro, mais uma vez isso. Quando o Senhor fala do seu futuro, você está saindo de tempo para um lugar de criação. Amém? Você está saindo nesta noite, você está saindo de um tempo, um tempo que te aprisiona para um lugar de criação, onde o Senhor cria. Leve essa palavra para você, para o resto da sua vida. Todas as vezes que o Senhor falar com você, Ele está criando algo em relação a você. E você precisa honrar isso, e você precisa amar isso, e você precisa adorar ao Senhor por causa disso. Amém?